E aí, pessoal, tudo bem? Retomamos o nosso curso de rede de computadores para concursos, agora com o módulo 5. Só fazendo uma recapitulação para vocês, no módulo 1, a gente viu o que, pessoal? A gente viu a parte de conceitos básicos. Ou seja, a gente viu o que? Um overview. Que mais cai dessa parte básica em concurso. Nós estudamos as arquiteturas, OSI, TCP, IP, etc. Tá? No módulo 2, a gente viu o quê? A gente viu a parte de fundamentos de transmissão, o que corresponderia à camada 1 do modelo OSI. Tá? No módulo 3, a gente viu o que, hein, pessoal? A gente viu a parte de switching, ou comutação, tá? Que corresponde aqui à camada 2 OSI. No módulo 4, que foi o módulo anterior, tá? Eu gravei o que? A gente começou a falar da arquitetura TCP/IP, tá? Mas com foco em quem? Com foco no IP. E aí ficou como início da camada 3 do modelo OSI. Então, vocês veem aqui que a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma sequenciazinha, né? O Happy Day, para a gente estar abordando todos os aspectos desse curso de rede de computadores. Depois, a gente vai para alguns casos, né, derivados, alguns ganchos derivados. Por exemplo, roteamento, por exemplo, a parte de WAN, tudo bem? Mas, quando a gente encerrou lá o capítulo 4, eu enfatizei que a camada 3 do modelo OSI não tem apenas o IP, tá, pessoal? Mesmo se tratando da arquitetura TCP/IP, existem outros protocolos auxiliares. Então, nesse curso, a gente vai tratar desses protocolos auxiliares ainda da camada 3 e já vai falar também aqui da camada 4, tá? Certo? A camada de quê? Transporte. Tudo bem? Então, a gente vai começar o nosso curso por meio do ARP, tá? O Address Resolution Protocol. Tudo bem? Vamos ver o que o ARP nos traz na parte de funcionalidade. Tá aqui ARP. Ele vai fazer o que, pessoal? Como uma estação pode descobrir o endereço físico de uma outra na mesma rede, ou seja, na mesma LAN, sabendo apenas o endereço IP da estação. Ora, Valdo, para que eu preciso saber isso, né? Se eu já tenho IP, pessoal, efetivamente, não é através do IP, ou seja, da camada de roteamento, que a gente faz a comunicação, e sim da camada 2. Então, a gente precisa saber qual é o MAC das estações envolvidas num diálogo dentro de uma LAN. Tá? Claro que efetivamente, a comunicação vai se dar na camada de quê? De hardware, tá? Mas é na LAN que o primeiro processo de comunicação acontece. E para isso a gente precisa do MAC. O protocolo ARP realiza o mapeamento de endereços IPs para endereço MAC. Ora, a gente normalmente tem o que? O IP da máquina. Mas só com o IP eu não consigo realizar o diálogo, né, dentro daquela LAN. Para tanto, eu preciso do MAC. Mas o MAC não é conhecido. Eu preciso de um protocolo auxiliar que resida na camada 3 para executar essa operação. Que operação? Traduzir o endereço IP no endereço MAC. Qual que é a problemática? Eu tenho aqui essa estação da rede 218.171.1 e quero falar com quem? Eu quero mandar um pacote, um frame, uma comunicação para onde? Para 3. Onde é que está a 3? Ela está aqui. E eu estou aonde? Na mesma LAN. Como é que eu faço isso? Só com os endereços IP seria impossível. Então, vai entrar em ação quem? O ARP para resolver isso aqui. Ao longo das próximas transparências, a gente vê como funciona realmente esse mecanismo aí de comunicação. Tudo bem? Para frente. Então, o que o ARP faz efetivamente? Mapeamento entre endereços físicos, quem é físico, quem pessoal é MAC, e endereços de rede ou lógicos, né? Endereços IP para a arquitetura TCP/IP. Mapeamento de endereços IPs em endereços MAC, onde só em Ethernet, pessoal, tem muita gente que confunde, tá, pessoal? A gente só vê em Ethernet, começa a achar que é só isso,
Mas não, ele funciona também para token ring, FDI, etc. Mas Walter aí está mudando a camada 2, não é isso? E é mais uma pista, né, que diz o seguinte: o ARP é um protocolo de camada 3, embora ele opere muito aonde, pessoal? Na camada 2. Mas ele reside, a residência dele oficial é na camada 3. Ele tem um pezinho na camada 2 trem, porque ele opera na camada 2, tá? Então, cuidado. Apesar de, quando a gente está falando em ARP, falar muito da camada 2, ele é de camada 3. Fora isso, ele não é só de Ethernet, tá? Ele pode rodar em token ring justamente porque ele está numa camada superior. Então, você pode trocar a camada inferior, que seria a camada de enlace, sem maiores problemas, e ele continuaria rodando. O que mais que ele faz? Mapeamento por meio de tabela ARP em cada máquina. Pessoal, essa tabela todo computador tem, tá? Todo computador tem uma tabelazinha ARP. Como é que a gente descobre essa tabela, Walter? Você vai lá, se for um Windows, por exemplo, você vai lá no botão de execução, digita lá CMD, vai aparecer a telinha lá de quem? Do DOS. Então, você vai lá, execução, executar, aí vai lá, digita CMD para aparecer a telinha do DOS lá, e lá no DOS você digita o que? ARP-A. O ARP-A vai dar a tabela, né, de vários MACs versus IP do barramento onde sua máquina está inserida. Provavelmente em casa você deve ter uma rede wireless, hoje é comum, né, nas famílias de classe média, por exemplo, e ele já vai ter mapeado todos os endereços IPs e MACs. Embora, se só tiver uma máquina, ele já vai mapear pelo menos o gateway, né, de saída para a internet da sua casa, tudo bem? Vamos lá. Ele tem também um filhinho torto aqui chamado RARP. O que o RARP vai fazer? O inverso. Tá? E a gente vai ver depois para que é que serve esse inverso, né? Onde é que ele se aplica, tá? O ARP tem um papel fundamental, o RARP não. O RARP ele é derivado do ARP, como a gente vai ver, e ele tem uma função diferente. Aqui, pessoal, nós temos quem? As famosas RFCs, né? Famosas RFCs, não os números delas, tá? Estou dizendo que esse número aqui é famoso, não. A gente não decora RFC, embora algumas bancas, né, taradas, né, como diz um renomado professor meu, eles peçam algumas RFCs, tá? Mas não dá para a gente ficar decorando RFC, pessoal. Já é ruim demais a gente decorar tanto protocolo, tanta sigla. Imagina decorar os números da RFCs, tá? Então, tá aí prefeito, né, de consulta, mas ninguém vai decorar RFC, tá? Aqui tá a do ARP 826 e aqui está a do RARP 903, tá? Para frente. Nós vamos agora falar do funcionamento. Walter, como é que funciona, tá? Então vamos aqui, ó. Qual que é o cenário? Esse cara aqui, ó, tá querendo mandar um comando, por exemplo, FTP. A gente vai ver que o FTP roda em cima de quem? Roda em cima, você que está atento aí, já estudou, de TCP. A gente vai explicar por quê, etc, etc. E o TCP roda em cima de quem? Qual é o único protocolo de rede lá da arquitetura TCP/IP? IP. E aqui ele está rodando em cima de Ethernet. Coincidentemente, tá, pessoal? Porque é mais fácil de explicar. Aqui é uma LAN Ethernet. De tanto a gente falar LAN Ethernet, a gente acha que a ARP só roda em Ethernet. E a gente viu que isso não é verdade. Então ele precisa do IP destino que ele tem. Ó, ele quer mandar ali um comando, né, FTP para esse IP aqui, ó, o 3, que é o mesmo que a gente apresentou no começo do nosso curso, tá? Só que na rede, né, na LAN, tem também o 4, né? Tem a origem, que é 1, e tem o destino, que é 3, tá? E aqui eu tenho, né, o meu endereço MAC de origem. Ora, eu tenho o meu próprio endereço MAC, isso é óbvio, tá? Então aqui, ó, destino está na mesma rede IP. Como é que ele sabe que está na mesma rede IP? Pessoal, a gente estudou no módulo passado, no módulo 4. Como é que a gente sabe que outro IP está na mesma rede? Fazendo o cálculozinho de end. End de quem? Do endereço de destino com a sua respectiva máscara. Aí eu comparo com a mesma operação do meu endereço de origem com a minha respectiva máscara. Se a rede bater, no caso aqui a 218.171.0, quer dizer que eles estão no mesmo barramento. Ou pelo menos deveriam estar. Tá? Isso foi explicado lá no módulo anterior. Aí ele fala, como enviar para esta máquina? Né? Qual o MAC de destino? Efetivamente, para eu ter uma comunicação, preciso estar na camada
de enlace. E aí eu preciso ter o MAC, tá? Não basta ter o IP. Quem que vai me resolver esse problema? A gente vai resolver esse problema disparando aqui o ARP, tá? O ARP, ele é o que? Acionado. Tudo bem? Vamos dar sequência. Então, aqui, ó, ele vai disparar uma solicitação ARP. Que solicitação é essa? Um ARP request. Esse aqui é a visualização do frame, né, que contém o ARP request. Então, aqui é um frame Ethernet padrão, tá? O preâmbulo, o endereço físico. Que endereço físico é esse? Endereço de broadcast, porque esse aqui é o endereço de destino. Lembra que a gente não sabe qual é o nosso destino? Então ele manda um broadcast. Mas, pessoal, esse não é o endereço de broadcast IP, tá? Aquele 255 não. Isso aqui é o endereço de broadcast de camada 2, tá? É um do tipo FFFFF, tá? Isso aqui é broadcast camada 2. A origem eu já sei que me foi dada aqui em cima, ó. Então aqui, ó, vem a origem, tá? Destino desconhecido, porque justamente eu estou atrás de saber o MAC de destino, embora eu tenha o IP dele. Aqui no payload, ó, ou seja, na camada 3, eu vou ter dizendo que é um ARP, né? E aqui seria o dado do ARP request, que a gente vai ver que ele acaba subutilizando isso, porque ele manda pouquíssimas informações, tá? Ele praticamente só questiona. Beleza? Então vamos ver como é que esse ARP request ele trafega nessa LAN. O que vai acontecer? Ele não é um broadcast, então ele vai chegar para todo mundo que está no barramento. Mas esse cara aqui é o IP que ele está querendo falar? Não. O IP que ele está querendo falar é o 3, lembra? Portanto, esse cara aqui vai ver que não é para ele essa solicitação e vai jogar onde? No lixo. Tá? Ele vai dropar essa solicitação. Agora, esse cara aqui, opa, isso aqui é para mim. Só que ele é esperto. Antes dele devolver o ARP reply, o que ele vai fazer? Bom, esse cara está querendo comunicar comigo, então eu vou começar a me comunicar com ele. E justamente eu tenho que dar resposta para ele. Então, eu vou pegar de cara, tá, a minha tabela ARP e já vou preencher com o endereço dele, ó. Eu vou mapear aqui, pessoal, ó, 218.171 tem o ARP qual? Final 485. Eu já reservo aqui na minha tabela ARP, porque provavelmente eu vou falar com esse cara direto. E aí, então, eu vou disparar o quê? Vamos lá. Eu vou disparar o ARP reply. Veja que enquanto o ARP request é do tipo broadcast, o ARP reply não é, já é ponto a ponto aqui, ó. Ele tem os dois endereços de origem e destino, tá? O endereço de destino está aqui, ó, que é qual? De onde partiu. Final 485. E o de origem, agora que ele já descobriu quem é, ó, final 1177, que é quem? Exatamente esse cara aqui. É esse cara mandando um ARP reply para quem o acionou. E aqui é um ARP, né? E os dados aqui do ARP. Tudo bem? Vamos ver o que vai acontecer agora. Quando chegar o ARP reply, o que ele vai fazer? Agora, essa tabela ARP aqui é de quem? É desse aqui, ó. Ele vai colocar lá na tabela ARP dele que o 3, né, o IP3, corresponde lá ao MAC de finais o que? 1177. Tudo bem? E agora sim, ele tem efetivamente o endereço MAC de destino. Aí ele pode fazer a comunicação pela camada 2 nesse barramento. Mais uma vez, só ter o IP não basta. Para a gente que está toda hora trabalhando numa camada acima, né? Ah, teve IP, vamos pingar, vamos fazer qualquer coisa. Mas para a máquina, o IP não é suficiente. Ela precisa rodar o ARP para quê? Para ter acesso aos MACs e efetivamente transmitir, o que é transparente para o usuário final. Tudo bem? Vamos ver o que vai acontecer agora. Ele vai disparar, enfim, quem? Agora um pacote com payload. Ele vai disparar o comando FTP, que está encapsulado aonde? Na camada de transporte TCP, que está encapsulado na camada de rede pelo IP, né? Aqui os MACs, que ele já tem agora, né? O de origem ele sempre teve, agora conseguiu de destino, e ele vai efetivamente o quê? Mandar o comando FTP. Se você
voltar na transparência anterior, você vai ver que no ARP Reply o 4 não foi acionado. Por quê? Justamente porque o ARP Reply não é mais um broadcast, tá? Tampouco esse comando é um broadcast agora, porque ele tem o que? Origem e destinos bem definidos. Portanto, mais uma vez, o 4 não vai participar em nenhum momento, né, dessa comunicação, porque a gente não está mais falando num broadcast de camada 2. Tudo bem? E essa aí, pessoal, é a historinha, né, de tudo que acontece previamente antes do comando FTP sair da máquina 1711 para a máquina 1713. Tudo bem? Entenderam? Beleza. Vamos para frente. ARP conflito de IP. ARP é usado também para testar se o endereço IP já está sendo utilizado. Ao iniciar uma estação, enviar um ARP request para o seu próprio endereço. Então, isso aqui é uma técnica, pessoal, porque se você mandar um ARP request para o seu próprio endereço, se alguém responder, quer dizer o quê? Que alguém está com seu endereço IP. E se isso acontecer, se alguma estação responder ao request, não iniciar a interface, retorna um erro que? Duplicate IP address found. Viu isso aqui? Tem IP duplicado na rede. As duas máquinas começam a parar de funcionar, tá? Então, viu duplicate IP address found, já tem de cara que dois IPs na rede estão iguais, na mesma LAN. E aí você sabe que quem enviou essa mensagem foi o ARP, tudo bem? Eu já passei por essa situação várias vezes, bateu isso daí, de cara você já sabe. Quais são os comandos ARP, hein, pessoal? Aqui, ó, já falei, o ARP-A mostra a tabela, tá? Isso aqui na interface Windows, né, no comando de execução, tá? O ARP-D IP deleta o registro da tabela ARP, o ARP-S IP MAC faz um mapeamento ARP estático, tudo bem? Beleza? Isso aqui pode, pessoal, mudar de sistema operacional para sistema operacional. Beleza? Mas o importante é você saber que você pode mostrar a tabela, você pode deletar um registro ARP, tá, que ficou lá na máquina. Essa tabela ela não é fixa, né? Ela vai se atualizando, mas você pode inclusive também, ó, forçar tanto uma deleção quanto um mapeamento. Beleza? Esse mapeamento ele pode ser estático e permanecer lá, desde que você queira. Tranquilo? Para frente. Aqui é uma situação parecida, né, com aquela que a gente analisou, só que tem um detalhe. Ó. As máquinas que querem se comunicar, a estação A e a estação B, não estão mais no mesmo enlace, na mesma LAN. Aqui é uma LAN 1, aqui é uma LAN 2. Pessoal, nessa situação, a estação quer enviar uma mensagem para B, mas B não está na mesma rede. Certo? Como é que ele sabe? Pelaquela operação int que eu falei, né, na situação anterior e que a gente estudou no módulo 4. Então, o que ele vai fazer, hein, pessoal? Ele vai mandar para o gateway. Né? Ele vai mandar, ó, para o gateway de saída. Beleza? Para tanto, ele vai pegar quem? O MAC do gateway de saída. A comunicação vai se dar entre a estação A e o gateway de saída por meio dos seus MACs. Então, o IP destino continua sendo lá a estação 200, que é a B, porém, o MAC de destino para fazer a comunicação nesse enlace aqui é quem? O MAC de quem? Do gateway de saída, ou seja, o roteador. E não o MAC lá do outro lado, lá da outra LAN, porque o conceito de LAN é só interno. Ele não enxerga, nesse momento, esse MAC que está do outro lado. Sim, Walter, e como é que essa informação vai passar para o outro lado? Subindo para a camada IP, ou seja, você desencapsula até chegar no IP, e depois encapsula de novo aqui desse lado. E aí, essa interface aqui, ó, do roteador, vai disparar o novo processo ARP aqui, para encontrar agora o MAC efetivamente de destino. Vamos ver como é que se processa. Então tá aqui, ó, o roteador recebe um datagrama endereçado fisicamente para ele, mas que logicamente é para a máquina B que está na outra rede, tá? E aí ele faz a comutação dessa interface para essa interface, tudo bem? E do outro lado, ele vai disparar um processo ARP, né? E vai descobrir o MAC dessa máquina.
e aí vai começar tudo de novo, até preencherem as tabelas ARP, eles se comunicarem e, enfim, a informação chegar aqui aonde? Na estação B. Veja que agora o IP de destino é o 180.200 e o MAC de destino agora é o 71FF. Mas teve o que? Esse meio de campo aqui feito pelo roteador. Tá? Então, o ARP ele vai ficar restrito, né, aqui a LAN. Tá? O roteador não vai deixar passar o ARP. Vai ficar restrito a LAN. Embora ele seja de camada 3, mas ele filtra esse ARP. Então, ele faz o ARP aqui, ó, processo ARP aqui, depois faz outro processo ARP aqui do outro lado. Tudo bem? Então, vamos para frente. Aqui, pessoal, a gente está falando do HARP, tá? Rapidinho sobre o HARP. O HARP, inicialmente, ele serviu para quê? Para automatizar a requisição, ó, automatizar a requisição e distribuição do endereço IP. Isso lembra muito quem, hein, pessoal? Um negócio chamado DHCP. Mas o HARP, ele é o quê? Ele é o antepassado, tá? Do DHCP. Então, foi a primeira tentativa de automatizar a distribuição de endereço IP. Então, o HARP, na realidade, ele é uma adaptação do protocolo ARP. Tudo bem? A exemplo do ARP, a mensagem HARP trapega na rede encapsulada na porção de dados de um quadro. A gente mostrou lá o frame, né, naquelas simulações que a gente fez. A comunicação HARP é feita a partir da difusão da solicitação de uma estação de rede local para a aquisição de endereço IP. Para quem, pessoal? Para o servidor HARP. Então, como ele não sabe qual é o IP dele, ele faz um broadcast de camada 2 à procura de um servidor HARP. E aí, só esse servidor HARP vai ser capaz de processá-la. Outra máquina vai o quê? Vai desconsiderar aquela solicitação HARP. Tudo bem? Então, só um servidor, se ele estiver na rede, vai responder. Responder com o quê? Responder com o IP daquela máquina que solicitou. Beleza? Vamos para frente. Então, tá aqui a simulaçãozinha, ó. O host, que acordou agora, tá? Provavelmente uma máquina diskless, ele faz uma requisição HARP, tá? Perguntando qual é o IP dele. Veja que isso aqui é o contrário do ARP. No ARP a gente tinha o IP e queria o MAC. Aqui a gente tem o MAC, ele fala assim, ó, meu MAC é isso, mas eu preciso saber qual é o meu IP para eu me configurar automaticamente. Ele vai mandar esse request para todo o barramento, porque é um broadcast. Esse cara vai desconsiderar, esse cara vai desconsiderar, esse cara vai desconsiderar, porque eles não são servidores HARP, e apenas o HARP server, né, que vai estar no barramento, ele vai te dizer, olha, o seu IP, meu amigo, na realidade é 141.14.56.21, e vai devolver para a máquina, e a máquina vai se configurar automaticamente. Beleza? Isso daqui é a simulação aí do funcionamento do HARP, tá? Então, aqui, falando de algumas desvantagens desse protocolo, que inclusive geram a evolução, né? Então, como o HARP opera no nível mais baixo, ele utiliza um acesso direto ao hardware de rede. Com isso, torna-se muito complicado para um programador de aplicativos construir um servidor, porque ele é um protocolo de camada 3, pessoal. Ele não é um protocolo, por exemplo, aqui de aplicação, né? Então, fica mais complicado, né, de um programador criar aplicativos para HARP, utilizando o HARP. Aí, outro problema, ele subutiliza o quadro, pois poderia carregar mais informações úteis para a configuração do cliente sem custo adicional. Ora, você já tem um espaço de payload lá, mas você não aproveita. Você poderia ter várias outras informações, certo? De gateway, informação de configuração, né? E você não aproveita. Isso vai dar origem à primeira geração, na realidade a segunda geração, porque a primeira no caso seria o HARP, a segunda geração de configuradores automáticos chamado BootP. Beleza? Quando a gente for estudar DHCP mais à frente no nosso curso, a gente vai estudar toda essa evolução. Então, o BootP já faz isso. Ele já não está na camada 3, tá? Já seria uma camada de aplicação. E ele já carrega, né, informações adicionais. Ou seja, ele utiliza melhor o payload que vai no frame HARP, tá? Beleza?
E a última aqui, ó, pelo fato do HARP utilizar um endereço de hardware para identificar o equipamento, ele não pode ser aplicado em redes que atribuem esses endereços dinamicamente. E aí, quem vai fazer isso é quem? O DHCP. Beleza? Que seria aí uma terceira geração de configuradores automáticos, que é o que a gente utiliza hoje. Esse histórico aqui, pessoal, a gente vai dar uma retornadinha nele quando a gente for estudar quem? For estudar o DHCP. Por enquanto, a gente estudou esses problemas do HARP. Por quê? Porque a gente está estudando HARP, tá? Beleza? Quando a gente for estudar DHCP, que é um protocolo infraestrutural, ou seja, ele não é um protocolo que serve direto ao usuário final, a nós, ele serve quem? Ele serve a rede. Esses protocolos a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, protocolos infraestruturais. Quem são exemplos? DHCP, DNS, NTP, beleza? Por enquanto a gente só estudou essas deficiências do HARP, porque a gente está estudando, né, o reverso do HARP, que é o HARP. Mais uma vez, o HARP é essencialíssimo, né, para o funcionamento da arquitetura TCP/IP. O HARP não. O HARP é uma derivação que facilitou e logo foi suplantado por outras tecnologias, por exemplo, o BOOTP e o DHCP, por causa dessa deficiência que a gente citou agora. Cai em prova, Valdo? Isso aqui já caiu várias vezes em prova. Beleza? Então a gente não pode deixar de estudar o pazinho ARP-HARP. Vamos para frente.